Salve galerinha do xadrez, vamos continuar aqui, né, a playlist até os 2000 e simplesmente jogar contra outro jogador americano novamente. Os americanos estão sempre por aí nessa faixa de rating e o jogador faz E4 e aqui de novo a Escandinávia, né, que eu vou falar pra vocês, é uma boa defesa para caentar esses rates de 1000 pontos, 1200, 1100, 1300, 900, 800 pontos de rate, 600. Vale muito a pena você usar a Escandinávia porque ela é uma defesa bem tática para as peças negras, né? E é muito bom, recomendo muito, ainda mais você que está estudando tático, vale muito a pena, certo? Aqui eu vou mostrar para vocês como aparece muito tático nessa abertura. Bom, o jogador joga cavalo, e aqui eu simplesmente tomo o cavalo, o peãozinho central, ao invés dele tomar aqui, que eu acho que o correto é tomar aqui nessa posição, eu já não tenho certeza. Ou subir também, não é podre. Bom, nessa posição ele joga cavalo, e aqui eu capturo o peão, ele joga o cavalo dele na posição capturando, eu jogo o meu cavalo em C6 e agora ele joga bispo dele em B5. Aqui nessa posição eu ataco o cavalo dele com o bispo em C5 aqui na posição, em F5 aqui na posição. E agora o jogador simplesmente joga a dama atacando meu bispo em F5 aqui e eu simplesmente faço peão E6 protegendo. Ele joga agora G4 e agora eu recuo meu bispo, né? Coloco meu bispo em G6 tranquilamente. Ele joga peão dele em D3 e aqui eu jogo minha dama em D5. E aqui ele captura, né? Inclusive essa dama aqui é só para atacar aqui o bispo dele mesmo, né? Para ver o que ele vai fazer com esse bispo. E reparem como o jogo já está muito tático. Isso é a defesa escandinava, ela acaba fazendo o jogo ficar muito tático, né? Tipo, muito ataque, a dama já, das negras já estão fora, já estão em jogo, né? No caso, o cavalo dele, o cavalo, né? Possivelmente pode sair, um grande rock pode acontecer muitas vezes aqui. Então acaba meio que, vamos dizer assim, o jogo fica bem tático para os lados, né? Para os dois lados, na verdade, né? Tanto para as brancas quanto para as negras. Mas tem posições que dá para deixar bem fechado o jogo. As peças brancas conseguem até deixar o jogo bem fechado dependendo das posições. Mas eu ainda recomendo muito você jogar com a defesa escandinava nesses níveis de jogo, né? Bom, aqui ele captura meu cavalo e eu capturo com a dama nessa posição. E aqui o jogador joga bispo dele em E3. E aqui eu simplesmente faço grande rock nessa posição, né? O jogador agora joga peão. Eu poderia ter tomado aqui, viu? Só que a ideia de tomar aqui é que eu levaria essa torre aqui. Eu poderia tomar, ele tomaria aqui e ficaria aquele lance muito tático mesmo, né? Muito ataque para os dois lados e eu não queria desproteger o meu rei nessa posição, né? Sempre tem que jogar bem na defensiva e sempre nos conceitos certos do xadrez, certo? Bom, aqui realmente ele fez eu faço o grande rock e aqui ele faz o peão para não deixar eu tomar esse peão, né? Ele resolve subir, porém sempre que você sobe um peão, você desprotege outro peão. Então você sempre tem que tomar cuidado quando você subir peão. E aqui cai o peão central dele, né? Um peão muito forte. Era um peão muito, vamos dizer assim, que mantinha o jogo dele. Porque agora o jogo dele vai ser pautado nesse peão, certo? Torre captura em D3 e agora ele simplesmente faz um lance totalmente errado. É aquele lance que eu falei pra vocês do tático, né? Essa defesa escandinava, ela tem muito jogo tático, ela força o tático, né? Porque esse peão, além dele ser um peão central, ele protegia cavalo também, né? Do ataque do meu bispo aqui junto com a dama. E pior ainda, jogou torre cravando o bispo dele, atacando a dama, vamos dizer assim, né? E o jogador não percebeu isso, o jogador de 600 pontos não percebeu, e é normal, isso não é um erro, vamos dizer assim, é normal o cara não conseguir ver isso aqui, porque provavelmente não estuda tática nem nada do tipo, e acabou entregando. E aí é costume, né? Mesmo que você estude muitas horas de tática ou muito tempo de tática, pode ser que lances assim você acabe não vendo, mas aí com o tempo você vai ajustando isso, né? Então ele tirou, ele viu um peão ali, ele falou, ah não, caraca, tem um peão muito delicioso ali, eu vou pegar esse peão. Porém, pegar esse peão deixa a dama dele livre. E aqui a dama dele cai na posição, eu simplesmente pego, né, a dama dele, a torre, ele pega um cavalo e aqui cai outro cavalo levando cheque, piorando toda a posição. Ele volta o bispo dele para tentar defender e cai novamente o cavalo dele. Nessa posição ele faz pequeno rock e aqui eu jogo meu bispo E4, já fincando aqui um checkmate possível. Possível não, imediato, né? Não tem como defender. Ele joga a torre dele em D1, né, na posição, e eu dou checkmate aqui, né, contra o jogador. E como vocês podem reparar, não tem algo muito além assim para poder ensinar, né, nesses níveis de jogo. O máximo que eu posso falar para vocês que estão nesse nível de jogo é que aqui o nível de 600, 700 pontos de rating é para você ter um entendimento das peças, movimentação das peças, regras do xadrez, checkmates, entendimentos básicos das regras do xadrez mesmo, em passant, subpeão, entendimento de onde colocar uma torre,
tipo, movimentação, coisas mais simples do xadrez, né? Quer evoluir xadrez? Quer melhorar no seu xadrez? Então aquilo que eu sempre vou falar nesse nível de jogo aqui é o seguinte: você não precisa ser um prodígio do xadrez para ser bom no xadrez. Você precisa de consistência de treinos, né, de estudos básicos do xadrez. Não é horas também de xadrez. É aquilo que eu falo, em meia hora, às vezes 1 horinha por dia. Por dia, tem que ser consistente diariamente. Se você fizer isso diariamente, consistente, sempre, você vai evoluir. Tamo junto e vamos para a próxima partida.